Nós estamos realmente vivendo tempos terríveis, não é mesmo? Depois de ver essas imagens, eu fiquei pensando o quanto que as pessoas estão enlouquecidas, cara. Elas estão odiando umas às outras pelos motivos mais banais e fúteis possíveis. E eu não pude deixar de me lembrar de uma passagem bíblica na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde ele diz exatamente isso, que os últimos dias seriam terríveis, seriam dias tenebrosos, sombrios, e eu acredito realmente que nós estamos vivendo nesse tempo. O texto diz exatamente o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, aqui ele traz uma lista com 18 características de como seriam as pessoas nos últimos dias, de como seriam as pessoas que vivem nesses tempos terríveis. Os homens seriam egoístas, ou seja, eles pensariam apenas em si mesmos, eles não se importariam com o bem-estar alheio, eles não se importariam com como as outras pessoas se sentem, eles se importariam apenas consigo mesmo, com seu bem-estar, seriam maquiavélicos nesse ponto, chegariam aos fins não importando os meios. Os homens da mesma forma seriam avarentos, se preocupariam em demasia com dinheiro, não seriam liberais, estariam fazendo tudo e absolutamente tudo para conseguirem ter riqueza. Presunçosos, eles iam se achar mais importantes do que as outras pessoas. Eu tenho todo o direito, eu tenho toda a liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou melhor do que todos. Os homens também seriam arrogantes, ou seja, eu sou o melhor, tudo que eu faço é bom, a minha visão de mundo é a melhor, o meu modo de pensar é o melhor, ninguém tem uma visão tão elevada quanto a minha. Isso é ser arrogante. Seriam blasfemos, ou seja, se voltariam contra tudo aquilo que é santo, contra tudo aquilo que é proveniente da parte de Deus. E o que nós vemos hoje em dia é exatamente isso. Não só a blasfêmia por parte dos incrédulos e dos ateus e outras religiões, mas a blasfêmia por parte dos próprios cristãos ou daqueles que se dizem cristãos. Eles não respeitam a Deus, eles não temem ao Senhor de fato. Eles dizem que são cristãos, mas vivem como se ele não existisse. É o ateísmo prático. Seriam desobedientes aos pais. Quantos jovens, principalmente, nós não vemos desprezando seus próprios pais? E aqui, se você é jovem e me assiste, o seu papel número 1 na sua vida é respeitar os seus pais, é honrar os seus pais, para, como a própria palavra diz, os seus dias se alonguem sobre a terra. Além disso, eles seriam ímpios. O ímpio não é aquele que está fora da igreja, que nunca se converteu. Não, o ímpio é aquele que conhece a Deus, que vive a vida de igreja, que frequenta uma igreja, mas ainda assim vive como se Deus não existisse. Faz tudo aquilo que Deus odeia, faz tudo aquilo que Deus rejeita. Também seriam sem amor pela família. Nós temos aí jargões, políticos, que dizem Deus, pátria e família, mas a bem verdade é que esses mesmos homens que falam a respeito disso desprezam suas famílias, não cuidam dos seus filhos, traem suas esposas, e assim eles não têm amor pela família. Seriam ingratos,
né? A ingratidão está aí em todo lugar. Você dá a sua mão, alguém quer o seu braço, o seu corpo todo, e jamais agradecerão você por nada que você faz. Irreconciliáveis, não haveria mais paz entre os homens, não haveria mais o perdão, não haveria mais aquilo de você ceder para que o outro possa ter o seu lugar. Reconciliação entre os homens. Isso não existiria mais nos últimos dias. É o que Paulo diz. Caluniadores. Estamos em época de eleição, né? Ano de eleição. O que nós mais veremos serão pessoas caluniando umas às outras. Pessoas denegrindo a imagem umas das outras. Somente em prol do seu próprio prazer. Em prol da sua própria visão política. E não só os políticos, as próprias pessoas dentro das suas próprias casas caluniarão umas às outras por conta dos motivos mais fúteis e banais e imagináveis. Depois ele fala a respeito de domínio próprio, sem domínio próprio. Nós vivemos uma era de pessoas que não conseguem dominar sobre os seus próprios desejos, não conseguem dominar sobre suas próprias ações, sobre suas próprias atitudes. Uma era onde as pessoas fazem o que elas bem entendem, não importando as consequências. Um grande pensador cristão, Agostinho, diz: um homem, ainda que seja livre, é escravo de tantos quantos forem os seus vícios. E as pessoas estão hoje escravizadas dos seus desejos, escravizadas pelos seus desejos, porque não tem domínio próprio. As pessoas seriam cruéis. Você viu a crueldade de adolescentes que maltrataram um animal? Você vê a crueldade de pessoas ao redor do mundo que abusam de crianças, abusam de idosos. E por conta disso, as pessoas simplesmente se endurecem os seus corações, tornam-se cruéis. Vêm esses que cometem tais crueldades e querem ser mais cruéis do que eles, dizendo: não, essa pessoa precisa morrer de fato, porque ela foi cruel. Mas isso também é uma crueldade. A Bíblia nos ensina a sermos reconciliadores. Inimigos do bem, as pessoas que odeiam fazer o bem. Isso é inacreditável, né? Odiar fazer o bem. Traidores, a traição sempre esteve na humanidade, né? Mas os últimos dias trarão traidores ainda mais perversos e pérfidos. Também diz que seriam homens precipitados, não ponderam o que fazem, tomam ações sem pensar. Nós vimos aí bem no início desse vídeo, pessoas que fizeram o impensável, agiram sem ponderar as suas ações. Soberbos, eu sou mais, eu mereço mais, né? Mais amigos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas nos últimos dias, elas têm mais vontade de atenderem aos seus próprios prazeres do que serem amigos de Deus. A própria palavra diz em Tiago que aquele que quer ser amigo de Deus tem que se constituir inimigo do mundo. Não pode ser amigo dos prazeres. Tem que ser inimigo do mundo para ser amigo de Deus. E o que nós vemos até mesmo dentro das igrejas são pessoas mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Elas vão para a igreja para participarem de palestras, elas vão para a igreja para se sentirem bem, elas vão para a igreja para encontrarem os seus amigos, elas vão para a igreja para assistirem um show de música e deleitarem-se. Mas elas não são amigas de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. São as pessoas que dizem serem boas, dizem serem cristãs, dizem ser amigas de Deus, mas elas negam o poder da piedade. Elas negam o poder da renúncia de se entregarem a Deus. Esses seriam os sinais dos tempos terríveis nos quais nós vivemos. E por conta disso eu acredito que nós estamos nos últimos dias. Eu não posso marcar a data da volta de Cristo, mas o que eu posso dizer é que nunca houve uma geração mais próxima da sua volta do que a nossa, do que a que você está vivendo.
né? Mas, chegando lá para o fim desse capítulo, Paulo vai nos trazer um aviso que nos dá uma certa esperança. No versículo 14, ele diz a Timóteo: você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois sabe de quem a aprendeu. Ou seja, todas as pessoas aí afora estão vivendo dissolutamente, estão fazendo todos os tipos de atrocidades inimagináveis. Você, porém, meu querido, que ouve essa mensagem, que se importa de fato com quem Deus é e o que Ele pensa a respeito de você, você não pode deixar de permanecer naquilo que você tem aprendido. O que você tem aprendido? A palavra de Deus. Permaneça na palavra de Deus. Permaneça naquilo que você aprendeu da parte do Senhor. E você não fará parte dessa civilização que povoará os últimos dias, os terríveis últimos dias. Leia a Bíblia, faça uma oração e tenha um ótimo dia. Se você achou esse vídeo importante, não deixe de curtir, comentar alguma coisa que você ache relevante e compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar dessa reflexão. Também, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Temos vídeos aqui corriqueiramente, sempre que oportuno. Até a próxima.